Estou aqui hoje com a Helena Marinho, aqui na Botafogo Maison, onde eu faço as minhas aulas de balé. E a Helena, que é fonoaudióloga e psicomotricista. Eu preciso fazer fono, né? É difícil falar, né? Uma palavra difícil. Mas a Helena é bailarina, dançou balé, né, Dancei Helena? muito tempo. A vida muito toda tempo, dançou assim, balé? Até os 20 anos, mais ou menos, o balé era a parte do meu dia. Era escola, balé, e ele sempre esteve presente na minha vida. Eu dançava bem, eu acho que... Em algum momento você pensou em seguir a carreira, a profissão de bailarina? Olha, como eu dançava, eu praticamente assim, era apaixonada pela dança, pelas aulas de balé. Claro que em algum momento isso foi pensado, mas eu escolhi a fonoaudiologia e mais tarde a psicomotricidade, e com a certeza de que eu ia levar a dança e tudo que eu aprendi no balé para a minha vida e para o trabalho que eu fazia e faço agora na fonoaudiologia e na psicomotricidade. A disciplina, o foco, uma boa consciência corporal que o balé dá, você conhecer seu corpo e equilíbrio. E tudo isso é trabalhado também na comunicação, tanto na fonoaudiologia quanto na psicomotricidade. Isso é maravilhoso, porque você, embora não tenha seguido como profissional, Isso. você continuou de alguma forma, né? Sem dúvida. Tem inclusive um ditado que diz que você sai do balé, mas o balé não sai de você, Isso, né? Exatamente. Bom, então eu quero aproveitar para te perguntar. Eu tô sabendo que você voltou a fazer balé depois dos 60. Isso. Duas coisas. Primeiro, o que te motivou a voltar a fazer o balé e justamente agora? Que diferença você percebe hoje no seu corpo com relação ao corpo da menina de 20 anos? Isso. Olha, foi um reencontro com as minhas memórias afetivas das minhas aulas de balé. E eu sempre busquei, ao longo da vida mesmo, fazendo outras atividades, a fono e a psicomotricidade, a buscar a dança de alguma forma, movimento. Então, parava um tempo, voltava, mas eu sentia que alguma coisa ficou em aberto. E atualmente eu tenho convivido muito com a volta, né, do estímulo de balé para adultos, e isso para mim foi assim, abriu-se mais uma cortina, porque eu tive muita vontade de voltar e me reencontrar com essa memória que eu tinha de muitos anos atrás. E é claro que eu não tenho nenhuma expectativa hoje de dançar como eu dancei aos 20, aos 18. Porque a história hoje é outra, né? É outra, mas eu acho que, assim, por outro lado, isso me trouxe, assim, muitas emoções que eu hoje em dia vivo lembrando daquela fase, mas, ao mesmo tempo, reencontrando o balé dentro do que eu sou agora, do meu corpo agora. Então, eu sei que hoje os movimentos são prazerosos, mas eu estou me adaptando a todas as possibilidades que o balé me oferece nesse momento. Isso é maravilhoso, né? Eu costumo dizer que o balé adulto, ele tem essa alegria, tanto para quem começa, que é o meu caso, que nunca fiz balé e comecei aos 60, quanto para aquela pessoa que está retornando, que está fazendo um resgate, como é o seu caso, né? Exatamente, e eu acho que é essa a maravilha do balé adulto, é você pensar que quem nunca fez balé e sempre amou dançar, amou ouvir a música, poder começar a fazer uma atividade que dá tanta alegria e ao mesmo tempo um convívio maravilhoso, com certeza, movimento e saúde, né? Saúde sobretudo, quanto né? mais a gente agora mesmo, a partir dos 60, mais até antes mesmo, você entende que movimento é infinito. É vida, né? E você não pode parar. Exato. E realmente, o balé adulto eu sou suspeita para falar, porque nunca fiz balé na vida antes e comecei, ainda não sei fazer nada, mas eu me sinto uma bailarina. Uma bailarina e isso é maravilhoso. E eu acho que o segredo é esse, é você não competir com o passado e nem competir com a idade que você tinha numa época em que você também tinha vontade de iniciar o balé. É você começar agora
com o seu corpo, com as suas possibilidades e com a alegria de começar uma atividade que você dá prazer para você. Que dá prazer, porque assim, eu percebo que um simples pôr de bras que eu amo, não sei fazer direito, mas eu amo, e às vezes o que eu consigo fazer eu acho tão maravilhoso, que é claro, para uma bailarina profissional aquilo ali é nada, mas para quem está fazendo, para quem está se realizando, é maravilhoso. Helena, eu quero te perguntar o que a fonoaudiologia e a psicomotricidade tem a ver com a dança? Olha, eu levei o balé, a dança, para a fonoaudiologia, para a psicomotricidade, através do corpo. Eu acho que o corpo, ele dá esse entrelaçamento entre o balé, a dança, o movimento, a fonoaudiologia e a psicomotricidade. Porque na fonoaudiologia, a voz falada, primeiro ela tem que ser sentida e ela passa pelo corpo. Se você não tem uma boa respiração, uma boa articulação de face, de músculos da face, se você não está com equilíbrio bom, ou se você tem uma postura muito encurvada ou muito rígida, a voz não sai clara ou satisfatória. E na psicomotricidade também, se você não tem um bom ritmo, se você não tem uma boa coordenação, isso daí prejudica a execução dos seus movimentos. Você se localizar num shopping, ou você andar num meio-fio muito estreito, ou com as crianças, na própria escola, pular num pé só. E eu acho que quando eu levei a dança do meu trabalho para a fonoaudiologia, e para a psicomotricidade, isso foi um material muito rico, porque eu trabalhei com cirandas, com as crianças, eu trabalho com os adultos, com ritmos, com corpo, na fonoaudiologia, uma voz, um canto, um movimento. Às vezes eles ficam mais assim, com uma certa timidez de falar alto, e aí a música e a dança, solta o corpo, relaxa, melhora as costas, flui. Então, a dança me ajudou e foi a base para o meu trabalho. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho um problema sério de coordenação. Na dança isso é um problemaço, né? Porque eu estou fazendo um movimento com a perna e o braço não obedece. Ou eu faço o braço ou eu faço a perna. Então, eu posso fazer psicomotricidade? Olha, isso pode. É indicado ou não? Eu acho que para você que já faz a dança, a própria dança já é um excelente trabalho psicomotor, porque você está iniciando os movimentos, são movimentos simples, mas que você executa para um lado, para o outro, e você precisa ter foco, você precisa ter atenção, e isso vai reconectando você com o seu próprio corpo. Então, gradativamente, certamente a sua coordenação, a sua orientação espacial vai evoluir de forma muito boa, naturalmente. Fazendo. Olha só que interessante, gente. Mais um benefício do balé, sim, tá? É verdade. Ai, que coisa boa. Dando continuidade que a gente está falando, você dá muita importância, você fala muito sobre a consciência corporal. O que significa consciência corporal? Isso. E como é que a dança pode contribuir para isso? Isso, olha. Até falamos um pouquinho antes sobre isso, e a sua pergunta é ótima, porque vai complementar. A consciência corporal é a forma como você percebe o seu corpo no espaço, como você percebe a sua posição, as suas tensões, o modo como você caminha. Tudo isso é uma consciência corporal, o tipo de consciência corporal que você tem. Então, o balé, ele, com todos os trabalhos de movimentos, de exercícios, ele tanto faz para um lado quanto para o outro. É um excelente material para você cada vez mais melhorar a sua consciência corporal, você perceber as suas possibilidades. O balé me deu uma boa consciência corporal e hoje eu danço com as minhas possibilidades relativas à minha idade, com as possibilidades de uma perna que não vai lá no alto, mas que isso também é balé e me dá muito prazer do movimento. E eu não estou querendo técnica, eu não estou querendo performance, eu quero... O prazer do movimento, isso é muito importante. Eu costumo dizer muito que o balé adulto
sobretudo para quem não fez, para quem está começando, a pessoa que está fazendo balé adulto, ela não está procurando esse tipo de performance, Exato. né? Ela não está procurando uma técnica muito Exato, elaborada. é. Mas, por outro lado, não é uma brincadeira, Sim, né? é verdade. Ela quer sim, ela quer aprender os passos, os movimentos. Isso. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí, Sim, né? exatamente. Entre ser tecnicamente Isso. perfeito Exato. e fazer aquilo, como você acabou de dizer, fazer É. aquilo que o seu corpo permite. Exato. Eu acho que é isso, é você conseguir entender que o movimento ele tem milhões de possibilidades. E para nós do balé adulto, ou você iniciando ou retornando ao balé, você vai retornar de forma diferente. Você vai iniciar de uma forma que é nova para você, mas ao mesmo tempo desafiadora. Você não precisa chegar exatamente, né, lá em cima com a perna ou saltar, mas você faz o que você sabe que você pode fazer com a sua boa consciência corporal. Sim, né? Respeitando o meu limite. E seu limite, né? exato. Mas que também é muito prazeroso, porque você tem a música, né, tem o ritmo e Muito bom, né? E é como eu falo, né? Só de estar ali fazendo o movimento, exato. eu me sinto assim, a primeira bailarina. Exato. Primeira bailarina. Uma coisa que eu achei muito interessante no que você me falou foi a relação entre corpo, postura e voz. Né? A maneira como nos posicionamos e usamos o nosso corpo pode interferir na voz. Isso, sem dúvida. Isso é verdade? Como é que verdade. isso funciona? Porque dentro da fonoaudiologia, nós trabalhamos com a comunicação. E quando se trata de voz e da produção da fala, ela não sai só da boca ou só da garganta. Precisa de todo um investimento que a gente chama um aparato inteiro. São os pulmões, são todos os órgãos fonoarticulatório, a laringe. Tudo isso funciona para o ar chegar nas pregas vocais e vibrando a voz acontece. Então, se você não tem uma boa postura, se você está curvado ou a capacidade de ar é pouca, até uma pessoa sedentária que tem pouca capacidade de respirar com mais amplitude por conta de movimentos mais lentos, essa voz ela sai diferente. Ela sai abafada, ou se você está muito tenso, toda essa região aqui tensa, a voz também sai de outra forma. E isso, às vezes, incomoda, dá cansaço, que a gente chama até de fadiga vocal. Então, quando a gente trabalha com a voz, a gente primeiro tenta identificar quais são os bloqueios em relação ao corpo, que estejam, claro que tem questões clínicas que também precisam de um trabalho muito focado nas pregas vocais, mas não é esse o caso. A gente está falando de uma questão da emissão da voz, de um cansaço, e eu acho que o trabalho corporal, ele vai dando essa consciência de que a pessoa pode respirar melhor, melhorar a postura para falar melhor. Isso para bailarino é importante também, porque o bailarino, ele não apenas dança, Sim. em algum momento ele fala, né? Sem dúvida. Ele fala sobre o seu trabalho, exato, não é? E eu tenho uma dificuldade com respiração, eu sou uma pessoa que não sei respirar. É um trabalho, já que você está falando até dessa, não é nem dificuldade, uma questão, isso pode ser até trabalhado no balé, nas suas aulas de balé, porque cada vez que você vai começar um passo, você prepara, inspira, até tem os professores assim, agora eu estou reencontrando esses termos, cola o umbigo nas costas. Isso é puxar a respiração, então, e soltar. E gradativamente, você vai entrando nessa percepção de como você respira. E aí vai achando o seu caminho para falar e para respirar. Existe o trabalho com a fonoaudióloga também, mas eu acho que você não precisa. O balé pode te ajudar muito. O balé e seus benefícios, sim, né, Helena? Sem dúvida. Nossa. Bom, para fechar, o nosso papo está ótimo, a gente ficaria até por horas aqui conversando. É isso mesmo. Mas para fechar, eu quero te perguntar uma coisa. O que você diria para aquela pessoa que tem vontade ou de retornar ao balé ou de começar o balé, mas que acha que já passou do momento? Aí você pode dizer para a pessoa. Olha, eu acho que vocês não precisam
ter medo de começar. Não tenham medo, comecem, porque o balé adulto, ele oferece para nós todos uma oportunidade de você trabalhar o movimento, a saúde, a percepção do corpo, e eu acho que a partir do momento que você está se movimentando, não tem mais fim. Nós precisamos de exercícios e você tem que procurar um exercício que seja prazeroso para você. E o balé é isso, é alegria, é dança e é saúde. Então não se comparem com os 20, com os 30, comecem no ponto que vocês estão, que eu acho que é o melhor. Eu acho que o que você falou é fundamental, o balé é isso, não tem que ter vergonha. Exato. E os benefícios são incontáveis. Incontáveis, não é? Isso Além aí. da alegria, da satisfação, do prazer, os benefícios para a saúde. Bom, é isso aí. Então, adorei também participar dessa conversa, porque eu acho que é compartilhar uma atividade que é maravilhosa, que eu levei para a minha vida. E eu sei que muita gente aí às vezes pensa em começar e não sabe como. Olha, comecem. Exatamente. Da mesma forma que tem muita gente que deve achar que fono é só para criança, que tem um problema, que tem uma questão para pronunciar ou para falar. Exato. É muito mais amplo, né? É muito mais amplo, em todas as idades. E muitas questõezinhas aí que a gente tem trocado muitas informações, né, sobre fonoaudiologia, porque é bem amplo mesmo, as possibilidades de tornar a vida mais fácil e mais confortável. É isso, então adorei. Muito bom. Adorei. Eu agradeço também aí o convite. Imagina. Porque falar de dança para mim é isso, como você falou, é uma paixão e a gente, o tempo que pode, tá? Agora eu já faço aula, então toda hora. Agora já...